Fala aí, amante de MMA, beleza? Meu nome é Davi, esse é o canal Passando a Guarda, o canal das notícias do mundo de MMA. Vamos para mais um giro de notícias, o número 47, mas antes eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações e só a galera que é meu inscrito há bastante tempo já sabe como é que é. Já chega comentando aqui embaixo aqui, ó, ei Davi, eu tô aqui, que eu vou dar um like e um coraçãozinho no seu comentário pra galera nova já ver que vocês são os meus inscritos. Tamo junto? Então, bora! Na primeira notícia do site AG Fighting diz assim: recém-contratado Matheus Bocão mira cinturão do UFC, o problema chegou. A matéria é escrita por Diego Ribas em Las Vegas. A matéria diz assim: tempo ruim o tempo todo, o problema da divisão chegou. Os fãs mais assíduos de MMA relacionam automaticamente as frases anteriores aos já tradicionais bordões embalados por Charles do Bronx em suas entrevistas. Mas agora, o maior finalizador do UFC ganhou um companheiro, não só de dialeto, mas também de organização. Matheus Bocão, recém-contratado via Contender Series no peso de 61, peso galo, revelou em entrevista exclusiva para o AG Fight que pretende fazer barulho na liga mais famosa do mundo. Tem um vídeo no site da AG Fight que vale muito a pena você assistir. Parceiro de treinos do Charles do Bronx na academia Shootbox, Matheus garantiu uma vaga no Contender na última terça-feira, agora dia 27, no último episódio da sexta temporada do Contender Series. Na ocasião, o brasileiro precisou apenas de 48 segundos para nocautear Askin Algin e impressionar Dana White, a ponto de garantir seu contrato com a empresa. Como o Charles do Bronx fala, aqui é tempo ruim o tempo todo. Meu objetivo é focar mais no cinturão, porque a qualquer momento pode vir outro campeão. Estou aqui nesse rumo, no rumo do cinturão. O problema dele chegou, o problema da categoria chegou. Só isso que avisou Matheus Bocão. Matheus, que tem 23 anos e pediu por uma vaga no card do Rio de Janeiro no início de 2023. Cara, desejo sucesso a ele. Matheus Bocão, ele entrou pelo Contender. O Contender hoje em dia é a porta mais larga para você entrar no UFC, pois o já falecido Ultimate Fight, né, aquele reality show, demandava muita coisa, dois lutadores que tivessem bastante nome, equipe pra lá, equipe pra cá. O Contender não, o Contender, os matchmakers, eles vão olhando as organizações menores no mundo, olha uma LFA, um Brave, um Jungle Fight. O Jungle Fight aqui no Brasil, Valide Maio, um abraço, lá é um celeiro para levar a galera para outras organizações, e eles ficam olhando quem são os caras dos eventos menores, né, tipo um Big Shot, um Gladiator também, do Carlos Borracha, ficam olhando quem são os caras ali. E quem interessar os matchmakers, eles pagam uma passagem para Las Vegas, o lutador vai para os Estados Unidos poder lutar no Contender. E assim que acontece? Assim diminui em muitos porcentos a probabilidade de uma outra organização, tipo uma PFL ou um Bellator, conseguir pegar uma jovem promessa, pois todos estão no UFC. O UFC antigamente não pegava lutadores com menos de 25 anos e menos de 10 vitórias no cartel. Hoje em dia tá pegando uma galera boa. Pegou até esse menino novo agora, recente, que tem 17 anos. O garoto assinou um contrato com o UFC, garoto bom também. E chegando agora o Bocão para poder fazer parte do evento. Já mostrou disponibilidade, já quer lutar no UFC Rio, ou seja, ele tá bom. Então vamos que vamos, em janeiro, vamos ver se ele já tá apto para poder lutar. Comenta aqui embaixo o que você acha de mais um elemento da Shootbox representando o Brasil no UFC. Eu quero saber a sua opinião. Na próxima notícia do site AG Fight diz assim: Pelé detona Tirolipa por postura no Fight Music Show e faz graves acusações. Para quem não tá ligado, teve a luta entre Pelé Landim e Acelino Popó Freitas, onde Popó nocauteou o Pelé no primeiro round, né, do evento que eles promovem, que é o Fight Music Show. Um evento bem bacana, uma estrutura legal e tudo mais. A primeira luta foi entre Popó e o Whindersson Nunes, também foi uma luta bem legal. E o Tirolipa, ele fez alguns comentários que o Pelé Landim, né, ele não gostou, né, ele achou meio
meio preconceituosos e tudo mais e tal. E o Pelé, ele deixou um textão no Instagram dele e as pessoas começaram a repercutir. E até agora eu não vi a resposta do Tirulipa. E nas aspas aqui da GFight ele diz assim: sobre o tal Tirulipa, queria dizer que achei o cara completamente desonrado e desrespeitoso com a história de um atleta que tem o tempo de profissão quase a sua idade. Não sabendo seguir o papel para qual foi contratado, o The Announcer do evento, utilizando durante todas as apresentações comentários racistas, sem buscar se informar sobre o significado que bostejava. Nossa. Além de ter deixado muitas famílias, inclusive a minha, desconfortáveis com seus comentários machistas e disposição das mulheres. Uma coisa a fazer é usar o humor, o que sempre é bem-vindo. Outra coisa é desrespeitar pessoas, suas histórias e honras, escreveu Pelé em sua conta oficial no Instagram. José Landy Jones, de 49 anos, ficou conhecido nos esportes de combate por integrar o temido plantel da academia Shootbox e por seu estilo de luta agressiva e provocador. No MMA, Pelé possui um cartel composto de 29 vitórias e 16 derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Alexander Shemilenko 2 vezes, Jorge Patino Macaco 2 vezes e Evangelista Cyborg, Matt Hughes e Pat Milente. Então, derrotas fazem parte da história do lutador. A história do homem, na verdade, né? Independente do que ele faça, se ele trabalha no escritório de frente para um computador, trabalha batendo massa ou é um lutador profissional. Derrotas fazem parte da vida de um ser humano que respira. E o Pelé, ele deixou bem claro que ele não gostou das coisas que o Tirulipa falou para ele, os comentários ali no evento. Confesso que eu não prestei atenção, estava mais focado em assistir a luta. Mas vamos ver o que o Tirulipa vai se pronunciar. Ele que é humorista, talvez ele tenha perdido um pouco o tempero das piadas. E cada vez mais a gente está vendo pessoas que estão virando e falando para os humoristas que não é assim. Recentemente nós tivemos aquele rapaz, o Léo Lins, sendo cancelado e demitido do SBT por ter feito uma piada sobre microcefalia e tudo mais. É outro contexto, é outra coisa, mas cada vez mais quem não tá gostando das piadas, esse é o contexto que eu quero dizer, quem não tá gostando das piadas está se pronunciando e os humoristas estão cada vez mais sendo atacados ou recuando ou tendo que se retratar e, enfim. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa questão, sobre as piadas. Você que assistiu, o que o Tirulipa falou e o que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Na próxima notícia do site, a GFighting diz assim: voltou atrás, Chimaev desafia Covington no UFC após polêmica sobre peso. Como eu já falei antes, o Khamzat Chimaev ele foi contratado no UFC 279 para literalmente ele passar o cerol no Nate Diaz, pois o Nate Diaz é um cara que tem bastante nome, bastante fama e era, né, um lutador com contrato, acho que não é mais lutador com contrato com o UFC, e o Dana White sabia que tava lá com os meninos Logan Paul e Jake Paul querendo fazer uma luta de boxe com ele poderia botar mais de $1 milhão de uma vez só no bolso, e o Nate Diaz não põe esse dinheiro limpo assim no UFC, por mais que ele seja um cara bem grande. Ele poderia lutar com algum cara renomado do boxe profissional, assim como o Ngannou queria fazer com Tyson Fury. Ele poderia achar um cara compatível com o peso dele ali e fazer uma mega luta, sei lá, talvez um Floyd Mayweather, um Manny Pacquiao, ou algum outro cara que esteja na ativa. Ou seja, o Nate Diaz ele consegue arrastar público. E o Khamzat Chimaev, de repente, do nada, ele não conseguiu bater o peso, ele ficou muito acima, mais de 4 quilos acima do peso limite da categoria. E o Nate Diaz, ele, como ele era a estrela principal, ele falou, ele com total direito, eu não quero lutar contra ele. E Dana White, para não perder o card, ter que pagar a bolsa de todos os lutadores, devolver os ingressos, devolver o pay-per-view, por causa dessa meleca que o Chimaev fez, ele ofereceu o Tony Ferguson
para o Nate Diaz, que eu achei que foi um bom casamento, pois eram dois lutadores mais devagar, dois lutadores com cartel histórico, né? Dois lutadores que já lutaram, fizeram grandes batalhas, então aquilo ali foi mais um fanservice. Eu acho que o Dana White deveria começar a olhar isso com bons olhos, pegar dois lutadores já mais velhos assim, botar pra se embater, é interessante, sim. E aí o que acontece? E ele ainda conseguiu finalizar o Tony Ferguson, que não tá numa fase muito boa, e saiu maior ainda da organização. E o que acontece? Todo mundo ficou falando, o Chimaev ele vai ser expulso para a categoria de cima. Ele já arrumou uma treta aí pesada com o Paulo Borrachinha, aquela coisa toda. E o que aconteceu? Fizeram no giro passado, eu falei sobre isso, que os matchmakers estavam estudando se iam botar ele para baixo ou não, para cima ou não. E aí ele pegou e botou assim, e ele escreveu assim no Twitter dele, Covington o próximo, dizendo que ele quer o Colby Covington na próxima luta, já que Leon Edwards já está apalavrado em fazer a luta contra o Kamaru Usman pelo cinturão, né, o rematch deles, e ele demonstrou interesse de se movimentar contra o Colby Covington, só que a questão é o seguinte, o Colby Covington querer fazer a luta com ele é uma coisa muito difícil, o Colby Covington, ele é um cara que ele não faz qualquer luta, ele não faz lutas que não sejam um encaixe bom para ele. Nas últimas 4 lutas do Colby Covington, ele teve duas disputas de cinturão, né? Foi no UFC 245, Covington versus Usman, que ele perdeu pro Usman, depois o Tyron Woodley ele venceu, depois ele perdeu pro Kamaru Usman de novo, mais uma defesa de cinturão, e depois ele venceu o Jorge Masvidal no UFC 272, ou seja, desde o dia 5 do 3 ele não luta. Então acho que não vai ser contra o Boris, né, o Lobo, que ele vai querer fazer essa luta. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E na última notícia aqui do site AGFight diz assim, Chandler enaltece e lista pontos fortes do Bronx em sua evolução no MMA. As aspas dele, ele diz assim, nada como o tempo para fazer um rival virar apoiador. Em maio de 2021, no Texas, nos Estados Unidos, Michael Chandler disputou o cinturão Valor do peso leve do UFC com Charles do Bronx e adotou o Trash Talk antes do confronto, mas acabou derrotado. Após o duro revés, o americano passou a ser um dos maiores defensores do Bronx na MMA. Claro, não vai botar pra baixo o cara que derrotou ele, né? Isso é lógico. Tem que ser muito burro pro cara fazer isso. Tanto que o The Iron, né, constantemente, que é o apelido dele, destaca a transformação do brasileiro na carreira. No duelo, Chandler quase nocauteou Charles no primeiro round, mas não conseguiu e no assalto seguinte sucumbiu ao poder do lutador da shootbox. Em entrevista ao site MMA Fight, o americano confessou que ficou surpreso com a evolução geral do Bronx, que antes era conhecido no esporte por ser um especialista de jiu-jitsu. Agora, o Michael Chandler revelou sentir orgulho de acompanhar a melhora do paulista depois de anos de dúvida, e o classificou como um dos melhores e mais completos profissionais em atividade por seu fortalecimento técnico e físico e mental. E as aspas dele, ele fala assim, eu realmente acreditava que ele ia desistir, tínhamos visto isso no passado, vimos que ele não era tão duro, tínhamos visto que ele tinha uma tendência de encontrar uma saída nas lutas, mas ele provou uma e outra vez, tanto contra mim, contra Poirier quanto Gaethje. Ele estava em chamas nessas lutas, se recuperou e venceu todas. Ele mostrou sua dureza, coragem, uma melhora contínua na trocação e provavelmente o melhor grappler do UFC hoje, com certeza. Ele se tornou um kickboxer muito eficaz, básico, longo e esguio. Ele administra muito bem a distância. Se ele se machucar, pode puxar para a guarda. Ele é atingido, simplesmente cai de costas, e isso é uma técnica muito boa, porque ninguém vai pular em sua guarda. Mas o técnico Javier Mendes lá do Islam Makhachev falou que ele vai pular, vamos ver, né? Declarou o ex-desafiante do título do UFC. Quinto colocado no ranking do peso leve do UFC, Michael Chandler se prepara para enfrentar Dustin Poirier em novembro. Já Charles do Bronx mede forças com Islam Makhachev em outubro, na luta que vai definir o novo campeão da categoria. Então,
O Chandler, ele tá jogando o Charles pra cima porque ele aposta que o Charles vence, pois muita gente não acredita que o Makhachev ele consiga, pois ele não pegou nenhum top 5, ninguém da elite da nata. Muitos acreditam que ele deveria lutar contra o próprio Chandler antes de pegar essa disputa de cinturão. E pro Chandler, ele acredita que o Charles do Bronx vence. E quem sabe ele já cava ali já logo o rematch deles, né? Ele vencendo o Poirier. Eu não vejo o Poirier vencendo também ele. E possivelmente também vejo o Charles do Bronx vencendo o Islam Makhachev. Eu quero saber na sua opinião aqui embaixo aqui. Quem vence? Do Bronx ou Islam? E do outro espectro, o Poirier ou Chandler? Eu quero saber quem vai ser o próximo encaixe técnico. Lembrando que ainda temos outros caras como Beneil Dariush e Matheus Gamrot chegando. Então eu acredito que o Chandler ele fez certo em enaltecer o cara que venceu ele. Ele não vai botar pra baixo, desvalorizando o cara. É muita burrice você desvalorizar uma pessoa que te venceu. Se você põe pra baixo um cara que te venceu, você se põe pra baixo 2 vezes. Então isso é lógico. Então ele tem que botar pra cima os caras que venceram ele mesmo. E reconhecer que de fato o do Bronx teve uma evolução muito boa depois que ele começou a ter um foco e mudou a mentalidade dele, né? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, que certamente eu vou ler. Meu nome é Davi, esse é o canal Passando na Guarda, o canal das notícias do mundo de MMA. Te convido a se tornar inscrito e fazer parte da nossa comunidade que está crescendo cada vez mais. Eu vou deixar aqui na tela outros vídeos que eu gostaria que você assistisse, pois quanto mais vídeos você assiste, mais você me ajuda, beleza? Então é isso aí, muito obrigado por tudo, valeu e ó, eu fui. E não se esquece de se inscrever.